Pronto, professora. Como a senhora se interessou pelo curso de História? Bem, eu sou filha de militar, né? Com a minha mãe era prendas do lar, mas meu pai sempre quis, e minha mãe, que eu fizesse direito ou medicina, né? E aí meu pai foi sargento do exército, foi exercer a profissão na guerrilha do Araguaia. Isso me marcou muito a ele também. E minha mãe e ele tiraram uma estratégia. Os filhos ficavam na escola pública fazendo o ginásio, o primário e o ginásio, mas o ensino médio, que a gente chama hoje, eles colocavam a gente no Nazaré, que era um dos cursos mais caros de Belém. Minha mãe tinha conseguido, junto com a minha irmã, tipo uma meia bolsa. Então, todos nós estudamos no Nazaré com essa meia bolsa. E essa política do Nazaré exigia que você, como bolsista, não podia ter menos de 9. E aí eu estudei muito, né? E lá no Nazaré eu conheci um professor chamado Mariano, que lhe dava umas aulas maravilhosas de história, e aquilo me encantou. Então, eu digo assim, foi o meu primeiro contato com a história mesmo. E aí eu comecei a dizer que eu queria fazer história, e fiz, né? Passei bem colocada. E aí depois minha mãe ficou assim, me apertando, meu pai, né? Porque eles queriam que eu fizesse direito. Aí no outro ano eu fiz direito, não cursei, passei, mas não cursei, né? Aí eu disse para ela, tá aqui, já passei, não era para me passar, passei. Então o meu contato com a história foi isso. Eu entro na universidade em 1978, tá? No ano que vai terminar o AI-5, porque o AI-5 é de 68. Então eu entro na universidade, né? Num sistema que já é de reforma universitária, onde a gente fazia o básico, né? Um ano de básico. E nesse básico, então, tinha eu acho que eram umas 10 disciplinas que todo mundo que passou, tipo assim, em ciências humanas fazia. Então, com isso, eu tive contato com muita gente, né? E aí só no segundo ano que tu ias para o curso que tu tinha escolhido, que no caso era História. Então, eu fiz um básico normal, assim, me dei bem com todo mundo. Quando nós passamos para o segundo ano, nós começamos a ter problemas. Por quê? Porque a ideia do CAIS vem daí, porque a gente teve um problema muito sério com uma professora, que era de uma disciplina chamada História Medieval, e ela teve problema com a turma inteira, né? Ela teve problema com a turma inteira, o tempo inteiro. Era a turma do Vatrim. O Vatrim era o aluno. E da Laura Saré também eram dessa turma. E essa professora tinha reprovado todo mundo, né? Mas o pessoal dizia que ela tinha reprovado porque eles questionavam muito ela, botavam ela na parede, pá. Ninguém gostava dela, né? E aí ela tinha dado a nota para os alunos e depois ela mandou um estagiário que era o departamento de História e Antropologia mudar a nota. Só que o estagiário era nosso colega, então ele disse que ela mandou de tirar, entendeu? E aí, com isso, foi uma revolta no curso. Eu lembro benzinho, o CAIS nasce assim, bem dizer, nasce. E aí nós resolvemos fazer uma Assembleia Geral no Vadião. Nós estávamos em 79, em plena ditadura ainda. E nós fomos fazer uma Assembleia Geral no Vadião. E aí chega lá, bate, crucifica a professora. E aí foi tirada uma comissão para ir falar com a diretora, que hoje é o IFCH, né? Mas que antes era CFCH, que era o centro. Então fui nessa comissão, pedimos de novo para ser revista, tirar a professora do lugar. Sei que foi uma confusão, nós fizemos uma confusão tão grande que saiu na revista Veja, que nós estávamos questionando a professora, as aulas da universidade, saiu na revista Veja. Foi um escândalo. Aí, de representante discente dessa comissão, nós fizemos uma outra reunião
para dar conta de como tinha sido feito os procedimentos. E eu lembro benzinho, o Carlos Bolsão, que hoje ele é assessor da Alepa, depois a gente pode até conversar para ver um bocado de gente que vocês podiam ouvir desse período, né? Entra na reunião, vai na assembleia e diz: por que vocês não montam um centro acadêmico de história? Explicou o que era o centro acadêmico. Aí nós gostamos, então montamos uma comissão. Eu estava na comissão, a comissão eleitoral, e assim saiu o CAIS. Então, o CAIS é um centro acadêmico de história que vem nesse bojo, mas 79. Voltando então para a política da universidade. Quando teve o AI-5, o movimento estudantil foi muito afetado. Teve muitos alunos que pegaram o 477, que era um artigo que botava os alunos que faziam política, jubilava e jogava para fora da universidade. Muitos desses alunos, Humberto Cunha pegou 477, né? Alguns alunos que foram presos, né, torturados, como a Ecilda, como Paulo Fonteles, né? Então, o movimento estudantil foi preso, na sua grande, mas as suas lideranças, no Congresso de Biúna, e foi em outubro de ai meu Deus, 968, foi outubro, foi o Congresso de Biúna. O Congresso de Biúna era o Congresso da UNE, que ela estava tentando se refazer, porque ela tinha ficado na ilegalidade em 64. E aí prenderam os estudantes, a grande maioria, depois soltaram, muitos deles responderam o processo, já foragido. O professor Zé Miguel é um deles, né, que é o professor da matemática. Então, nós estávamos assim. E qual foi a legislação que ficou? Então, aqueles DCE que era eleito pelos estudantes diretamente, então isso morreu, ficou ilegal. Então, o que passou a vingar nessa nova, digamos assim, nessa legislação pós o AI-5? Então, os centros acadêmicos não existiram mais, né? Então, os estudantes votavam no diretório acadêmico, que era uma diretoria de 10 pessoas, que era do centro, tá? Do centro. Cada centro tinha um diretório acadêmico eleito. E os presidentes de cada diretório acadêmico reunia, e os 10 presidentes, por exemplo, se nós tivéssemos 10 centros, reuniu e escolheu a direção do DCE. Então, que passou também a ser eleita indiretamente. Então, era esse movimento estudantil que a gente tinha na época. Quando eu entro na universidade, está um processo de reconstrução da UNE, né? E nós já estamos no período da redemocratização, né? Então, começou vamos reconstruir a UNE. O congresso da UNE foi feito em Salvador, tá? Bahia, e se eu não estou enganada, em 1979, foi o congresso de reconstrução da UNE, certo? Então, o CAIS, ele veio um pouquinho antes, né? Mas logo depois veio o congresso de reconstrução da UNE. O nosso presidente do ECE era o Sérgio Carneiro. Ele tem até uma entrevista no nosso projeto lá, né? No Andes de Chumbo, que está lá no repositório. Então, ele foi convidado para participar do Congresso da UNE, assim como Carlos Bolsão, várias lideranças. E eles foram para o Congresso da UNE. Eu lembro que o Sérgio chegar para mim e disse: olha, Edilza, tu cuida do DCE, porque nós vamos, é importante que tu fique, porque a calorada vai entrar. Eu fiquei toda empolgada. Eles tinham me tirado da conversa, eu não fui para o Congresso da UNE, eu fiquei aqui, né, cuidando do que seria a sala do DCE, que ainda é o que tem no Vadião hoje. Bem, quando eles fundaram a UNE, tiraram que ia fazer uma eleição direta para a UNE e voltaram. Quando voltaram, o Serginho Carneiro fazia parte de uma chapa já que chamava... Ai, eu esqueci agora. Sei que era a Viração, a chapa do Sérgio era outro nome. Ele vinha concorrendo a diretor norte da UNE. O Figueiredo, que ainda era o presidente, isso é muito importante vocês entenderem, baixa um decreto como presidente dizendo que os reitores tinham que ver quem foi que era do diretório oficial, aquele eleito indiretamente, né? E que eles deveriam destituir essas diretorias.
porque eles tinham participado de um congresso da UNE que ainda era ilegal e que estava nesse momento se opondo à ditadura, finzinho da ditadura. Então o nosso DCE sofreu o que a gente chama de intervenção, tá? Então antes de mim, para ser também, então houve um movimento chamado movimento alternativo na universidade. Esse movimento alternativo conseguiu ganhar alguns diretórios de centros acadêmicos, de centros, e conseguiram fazer a diretoria do DCE. Aí por isso que nós vamos ter a Léa Salles, que vai ser a primeira presidente do DCE eleita indiretamente, dessa forma. Nós vamos ter uma professora também da sociologia, né, também que fazia parte. Mas era isso, até chegar. Então todos eram eleitos indiretamente, tá? Aí houve a intervenção. Aí o Sérgio chamou todo mundo. Nessas alturas já tinha sido criado vários centros acadêmicos. Tinha a CAIGEL, que era o centro, era Comissão Acadêmica de Geologia, foi uma antiga. Aí já tinha o DAN, que era o Diretório Acadêmico de Medicina. Já vários centros, vários cursos já tinham se organizado. Porque qual foi a estratégia do movimento a nível nacional? Fazer encontros nacionais de curso, e desses cursos dava orientação para que se criassem os centros acadêmicos. Então o movimento, todas as esquerdas unidas, tiraram essa orientação de criar centros acadêmicos, né? E aonde se pudesse, se forçasse para ter o DCE livre, né? O DCE é eleito diretamente pelos estudantes. Aqui, então, o Sérgio chamou a gente para uma reunião dos centros acadêmicos, das lideranças estudantis, e propôs que se criasse o Conselho de Entidades de Base do DCE, que era um conselho. E aí nós decidimos também, nessa reunião, que nós não íamos deixar a reitoria, tipo assim, invadir o DCE, a sala do DCE, e ficar com a sala do DCE. Então nós decidimos que também nós íamos ocupar a sala do DCE. Aí passamos nas salas de aula. Naquele tempo era muito legal passar na sala de aula ali no quadro, avisando todo mundo o que estava acontecendo, blá, blá, blá. E aí, assim fizemos, ocupamos a sala do DCE, tiramos comissões que ficavam na sala e tiramos uma comissão de 5 centros acadêmicos, que seria a coordenação do movimento, tá? Eu pelo Centro Acadêmico de História, o Raul pelo Centro Acadêmico de Geologia, a Xanda pelo Centro Acadêmico Alexandrina, que a gente chamava de Xanda, de Comunicação. Tinha uma menina do Serviço Social, né? E tinha uma outra moça de letras, eu acho. Aí eu esqueci, depois eu posso pegar. Desculpe, amigas, eu esqueci. Aí teve essa comissão, tá? Que representava o DCE. É essa comissão que está no seu mandato, que se estabeleceu que era de um ano e meio, que quando ocorre a morte do César, nós estamos nessa comissão. Então o centro acadêmico aí você vai ver vários centros acadêmicos reunir. Era a nossa tarefa principal, era construir centro acadêmico. Um dos mais difíceis de construir foi direito, né? E depois das engenharias. Mas ali na Humanas, nós construímos rapidinho. A da psicologia, a de ciências sociais, a da filosofia, né? Então, assim que eu me envolvi com o centro acadêmico, digamos assim. Nós estamos no curso de História, e no curso de História eu começo a discutir muitas coisas que eu nem pensava, né? Então, por exemplo, era revolucionário você tá com um manifesto do Partido Comunista, aquele que foi lançado no século XIX, na mão e lendo. Era aquilo, não podia. Então tu ia escondido, sabe? Assim, era coisas assim. E aí, nesse movimento, né, tem a morte do César, que vocês já... Eu não preciso falar disso, não. A morte do César, que vocês sabem que aconteceu dentro de uma sala de estudo dos problemas brasileiros. Foi assassinado por um agente da Polícia Federal, né? Teve uma comoção em pleno campus,
fizemos um enterro muito grande do César, e nós aproveitamos isso para discutir a presença das assessorias, né, de informação que tinham dentro da universidade. Essa assessoria de informação hoje, ali na frente tem a biblioteca, que a biblioteca não tem uma casinha mais assim? Sim. É ali que era. E aí, então, isso era a demonstração que ali existia uma ASE, Assessoria de Segurança e Informação, que na reforma do MEC, né, eles colocam que deveria existir uma ASE em toda instituição federal. Então tinha em todas as universidades, tinha no Banco da Amazônia, tinha na Sudam, para informar, né, o reitor e o sistema de como estavam as propagandas. Então depois eu vou, já como professora, pegar toda essa documentação, tem até um artigo que eu fiz sobre isso, né, a implantação desse sistema, e era para vigiar os estudantes também. O que estão fazendo, quem está fazendo, quem está viajando, quem lançou nota contra, fazia tudo. E quem também, de vez em quando, apertava e ia preso também, né? Quando a gente fazia as manifestações. Então, essa era a universidade que eu conheci, né? Contra o curso, ele tinha uma estrutura de curso muito ruim, no sentido de que nós não discutíamos uma história da Amazônia, tá? Nós só tínhamos história do Brasil 1, 2, 3 e 4. Esse 4 aqui que se deixava falar em história da Amazônia. Então eu chegava às vezes, a gente não tinha condições nem de chegar na cabanagem, por exemplo, tá? Então nós reclamávamos muito disso, que a gente não via uma história regional. Esse era o grande debate, né? Que todo mundo queria saber a história regional, e sempre foi uma estrutura de ensino muito para a gente discutir a Europa. Nós tínhamos história antiga, nós tínhamos história medieval, sabe? História moderna 1 e 2. Nós estudávamos mais a Europa do que o Brasil, tá? Não tínhamos disciplinas com metodologia da história, teoria da história como a gente tem hoje. Isso já é resultado da reforma curricular que nós fizemos já no fim dos anos 80 e início dos anos 90, tá? Então, era esse o curso que a gente tinha, né? E também nós não tínhamos um restaurante universitário, tá? A biblioteca não abria à noite, tá? A biblioteca, ela tinha livros muito antigos, não eram atualizados. Nós tínhamos carência de professores. Nós tínhamos uma baixa titularidade nos nossos professores. Tipo assim, só tinha um professor doutor, que era o professor Geraldo Martins Coelho, uma professora mestre, que era a professora Ruth Bulamarque de Moraes, né? Então, o nosso corpo docente, ele era muito... Ah, meu Deus. Para aí, mano. Não, fala. Deixa eu só atender. Explicando que não haviam muitos doutores na universidade. Isso era porque tu me perguntaste qual era o curso que eu encontrei. Isso. Então, isso era uma coisa muito importante para nós estudantes, porque, tipo assim, a estrutura que tinha era um departamento de História e Antropologia. Então, os professores mestres e doutores eram da Antropologia. E os professores de História só tinha a Ruth como mestra e o Geraldo como doutor. Quando era para fazer projetos, e para nós os projetos era muito importante que eles fizessem projetos e que fossem aprovados na universidade, porque aí nós teríamos bolsa, aí eles selecionariam os bolsistas. O que acontecia? O pessoal da História quase não tinha bolsa. Tu eras, tipo assim, obrigado a ir para Antropologia. Vários amigos meus, vamos para Antropologia, né? E, inclusive, eu comecei sendo uma estagiária do Museu Emílio Gueldi, na área de arqueologia. Mas aí não deu. Ficar lavando o caquinho não deu de jeito nenhum. Aí eu saí, depois fui para a História mesmo. Quando eu quis, porque eu era
uma pessoa não tinha posses, né? E aí eu tinha que ter uma forma de me sustentar. Na universidade pegava-se 2 ônibus, era tudo isso, 2 para voltar. E aí eu fui fazer uma seleção de ciência política na sociologia, entendeu? Só que eu sabia muito de política, eu gostava de ler cientistas políticos, eu passei em primeiro lugar. Então foi a primeira vez que passou uma pessoa da história num curso de ciência política, e geralmente era o pessoal das ciências sociais. E aí eu fui ser estagiária da Luzia Álvares, que hoje é professora de ciência política, do professor Amilcar Tupiaçu, também, que era um professor muito respeitado. Bem, isso depois vai me ajudar lá na frente. Quando eu fizer o primeiro concurso para a universidade, eu passei, tirei excelente na prova didática, excelente na prova escrita, e aí eu quase sou reprovada na prova de título, porque eu colei grau em janeiro de 1982 e o concurso foi em março de 1982. Eu só não fui reprovada porque eles viram lá que eu tinha uma monitoria em ciência política, então consideraram isso como prática de ensino, entendeu? E aí eu tirei 3,1 na minha prova de título, quando era 3. Então, por isso me ajudou depois. Por isso eu ainda estou aqui como professora da universidade. Nessa prova, a primeira colocada foi a professora Leila Mourão, depois foi o professor Nildaulino da Silveira, e eu fui a terceira colocada. Tá? Depois fomos chamados. Então, eu não fui chamada por esse concurso, eu fui chamada por um outro, mas já faz parte. Então, o que eu estou ainda voltando, como era o curso. Então, isso era uma coisa que nos machucava muito os alunos, né? Então, a gente começou a puxar, já como centro acadêmico, teve a eleição do centro acadêmico, eu fui eleita a primeira presidente do CAIS, nós encaminhamos as coisas, nós tínhamos clubes de mulheres, de homens, nós fazemos nossas confraternizações, fazemos as nossas festas no Vadião, né? Então, encaminhamos tudo e participamos, no geralzão assim, das demandas do movimento estudantil do nosso tempo, que era exigir restaurante universitário, que a biblioteca central atendesse os alunos à noite, tá? Andar na universidade não tinha aquele circular que tem hoje, né? Exigimos o circular, porque nem andar ali nós tínhamos o ônibus, sabe? Exigimos o circular, exigimos... Isso eram as pautas internas dos centros acadêmicos. Exigimos uma tabela para a Xerox, né? Que a Xerox era desordenada, todo mundo entrava e aí fizemos uma tabela. Exigimos, por exemplo, ocupamos o que hoje é a biblioteca, ali era a cantina do básico, né? Aí tínhamos 2 cantinas, no básico e lá no profissional. Aí o DCE começou a brigar e exigir que ele administrasse as cantinas, com base de que nós iríamos estabelecer uma tabela de preço, tipo assim, não pode aumentar, sabe? E nós fizemos uma seleção para essas 2 cantinas, era administrado pelo DCE e o aluguel que eles pagavam ficava para o DCE. Isso tudo foi que nós negociamos e conquistamos essas pequenas coisas. Fizemos um congresso universitário, eu tenho ainda documentos sobre isso, e fizemos uma greve em 1981, uma greve geral. Foi uma greve de ocupação, pedindo suplementação de verbas para a universidade. Isso tem nos jornais também, porque chegou um momento que a universidade, toda noite faltava a luz e a gente não estudava, porque a universidade não pagava a conta de luz, né? Então, que era a CELPA, fazia essa coisa e nós fizemos uma greve de suplementação de verbas e conseguimos. Então, conseguimos várias coisas, botar uma coisa também que era a pauta do nosso movimento estudantil, era o laboratório, né? Não tinha... Não.
laboratório de física, matemática, não tinha equipamentos. O laboratório de direito que recebe as pessoas também, brigamos por isso. A outra coisa que era muito interessante, hoje eu passo, eu olho, sabe aquelas que a gente desce lá na porta e aí tem que vir andando, aquilo ali tudo a gente vinha pegando chuva, tá? Aí aquelas, como é que chama? Aquelas passarelas, foi uma exigência da nossa greve. Por quê? Porque a gente entendia assim. Nós estávamos numa geração, a geração anterior, 2 gerações anteriores, tinha sido a de 68, que tinha enfrentado a ditadura, pegou porrada, pegou prisão, pá. E havia uma campanha muito forte dos governos, né, nos anos 70, né? E aí um temor muito grande, não se mete nisso, o movimento estudantil é só para doido, é só para vagabundo e não sei o quê. Tinha um preconceito muito grande, as meninas eram vistas como tudo, assim, menina perdida, coisas assim, né? E a gente achou que era uma tática boa, e foi de todo o nosso movimento estudantil, que a gente tinha que chamar os estudantes, mas com pautas específicas. E na medida do possível, a gente ia aglutinando, né, para fazer a discussão, porque tinha uma proposta o tempo inteiro que ia e voltava, que era do ensino pago, de começar a pagar mensalidade. Era grande terror dos estudantes. Não, somos contra o ensino pago. A gente, tanto que tem jornal do DC falando porque que nós somos contra o ensino pago. Isso era a pauta da Unipa, né? Então, era um movimento estudantil que estava se organizando. Então, era um debate que nós tínhamos. Tinha que passar das pautas específicas para aglutinar, garantir força, e com isso ir se organizando através dos centros acadêmicos para quando fosse para as pautas mais gerais. O que eram as pautas gerais? Por exemplo, o assassinato do César Leite, a gente aproveitou para botar uma pauta geral. Qual era a pauta geral? É essa de que tinha estruturas do SNI dentro da universidade. As assessorias de segurança e informação. Nós provamos que tinha um estudante que tinha sido morto por isso. E exigimos que essa ASE, chamava ASE, fosse expulsa da universidade. E foi, tá? Ela foi lá para a delegacia do MEC, que hoje hoje é o quê? É o Instituto de Arte, ali naquela rua. Que mais? Então, essas eram nossas grandes lutas, e essas lutas foram crescendo. Então, teve essa do César. Havia uma organização no movimento estudantil que era as tendências. Eu era da Caminhando, tinha a Viração, que era o que seria hoje o PCdoB, que era os partidos clandestinos, tá? Eles tinham as suas frentes, que eles chamavam de tendência, né? Que a partir dessas frentes, eles expressavam a sua política. Então, e isso já era no segundo momento, já no fim dos anos 80, né? Então já se organizava muito por tendências, cada um tinha os seus jornais, como vocês têm hoje, ia para o Congresso da Uni, tá entendendo? Também tinha as suas delegações, né? E que mais? Aí, a partir daí, nós fomos ampliando as lutas. A luta, por exemplo, pelo restaurante universitário. Nós começamos a divulgar isso, aí começamos a exigir que a universidade apresentasse pelo menos um projeto. Esse projeto foi apresentado pela reitoria para a gente, né? Um projeto arquitetônico, se decidiu logo que seria naquele lugar, né? E aí começou a se brigar pelo restaurante. O restaurante ele só vai ser construído se eu começar a construção dele na reitoria do Nilson Pinto, que isso vai ser o quê? De 88, 89, 90, por ali. Mas já vem desde antes. E o outro ponto de pauta era a questão da minha passagem, né? Porque nós gastávamos muito dinheiro, eram dois ônibus para chegar e 2 ônibus para ir. E essa luta da minha passagem, ela leva 10 anos, né? Eu acho que precisa de alguns de vocês, pelo amor de Deus, fazer uma dissertação de mestrado sobre a luta da minha passagem. Ela é muito rica, ela é muito cheia de detalhe,
né? Ainda tem que fazer agora que o pessoal está vivo, ainda pode fazer depoimentos. Então ela começou pelos estudantes secundaristas, tá? O Jader Barbalho assumiu o governo em 83 e ele, por pressão dos movimentos secundaristas, ele concede a meia passagem para os secundaristas, tá? E como é que ele concede essa meia passagem? Dava ticket, uns tickets, mas era uma vitória. Quando nós, estudantes, soubemos que ele tinha dado para os secundaristas e não tinha dado para os universitários, nós tiramos uma campanha que é maravilhosa, que chama Esta Eu Não Engulo, sem meia passagem eu pulo. Aí fizemos camisa, sabe? Aí começou assim, marcávamos grupo de estudantes, ia para uma parada, subia no ônibus e todo mundo ia para o cobrador, nós não vamos pagar, nós vamos pular. Aí começava a pular e o cobrador levava esses meninos para a polícia. Chegava na polícia, mandava prender, mas nós já tínhamos um grupo de advogados, que o Egidinho, inclusive, fazia parte para ir soltar a gente. Mas até eles soltarem, eles davam muito esculacho na cabeça dos meninos, principalmente dos meninos. E isso vai crescendo, vai crescendo. Aí já teve... aí a gente já marcava a saída para fazer o pulo. A gente já saía da universidade no início da noite, mas era muita gente. Aí saía, tá? Aí quando chega, tudo organizado. Antes os centros acadêmicos organizavam, nós vamos parar onde? A tua tendência vai para que lado, para que rua? Tipo, paramos em São Brás. A tua vai para essa rua, a tua vai para essa rua. Tu vai pegar a linha Guamá, tu vai pegar a linha... Assim, tudo organizadinho, né? Então, por quê? Porque aí teve noite que a gente tava pulando vários ônibus ao mesmo tempo. Entendeu? Em vários lugares da cidade. E isso foi crescendo, foi crescendo. Isso tudo tá nos jornais, pessoal. E tem uma memória fantástica. E depois se passou para um segundo momento de mandar os ônibus pararem e dizer para todo mundo descer, para a gente apedrejar os ônibus. Já foi um segundo momento. Em vários lugares também. A polícia chegava num, nós já estávamos no outro, prendia esses daqui, mas já tinha gente em outro lugar e foi, era pipocando. Mas por que a gente conseguia fazer isso? Porque era uma demanda que os estudantes queriam e era muita gente. Sim. Muita gente, né? Aí depois o outro passo foi incendiar os ônibus. E o que o Jader e as empresas de ônibus faziam? Assim? Ficavam enlouquecidas, incendiar os ônibus. Aí foi o terceiro momento de incendiar os ônibus, né? E o movimento ia crescendo. E por causa dessa pressão, por quê? Porque nós atacamos os ônibus, né? O capital, né? E aí ele cedeu e deu a meia passagem para os estudantes, mas também com ticket, tá? Com esses tickets, tu só podia ir para a universidade uma vez e voltar. Tu tinha que ir de manhã e voltar. Tu não dava para ir de manhã e de tarde. Aí continuou a luta pela meia passagem e aí aumentar o número de tickets. Aumentou, foi outra. Depois foi a luta para que não fosse mais tickets, fosse carteirinha, como é hoje, né? Passe livre, você se apresenta, se você registra, como é hoje. Então tudo isso foi um caminhar, entendeu? Foi muito estudante fazendo caminhada, passeada, padejando o ônibus, incendiando o ônibus, indo para prisão, sabe? Teve vezes que os companheiros passaram a noite inteira presos até sair. Mas foi um movimento muito crescente que a cidade inteira achava que era bom, que nós tínhamos direitos, né? Então, esses foram grandes ápices do movimento estudantil. Fora isso da década de 80. Fora isso, que eu acho que o movimento estudantil também fez uma coisa muito boa, muito importante, que foi a luta por Diretas Já. Nós entramos na luta da Diretas Já. A Diretas Já, primeiro com grande comício, foi aqui em Belém, né, com grande participação dos estudantes. Mas nós trouxemos essa bandeira para dentro da universidade. Então, nós elegemos o reitor, foi uma lista sextupla, tá?
primeira lista sextupla que nós fizemos, foi uma grande discussão como seria o voto, se ele seria universal ou proporcional. Os professores não queriam voto universal, nós queríamos voto universal. Aí tem a criação da DUFPA nesse período, a conquista da ASUFPA, que era a Associação dos Funcionários, também nesse período. Então nós nos fortalecemos. Com isso, os professores também fizeram greve, pedindo aumento salarial e uma carreira, que nós não tínhamos carreira, né? Foram vitoriosos. Então era um crescente, entendeu? E nós conseguimos eleger uma lista sextupla. Isso foi em 1984, 83 foi. Aí ele tomou posse em 84, eu acho que é isso. Que foi o Lourenço, né? O Lourenço foi o candidato com apoio dos estudantes do DCE, a grande maioria dos estudantes, inclusive dos funcionários, porque o Babá, que era a grande liderança deles, também apoiou o Lourenço, né? Só que ele, na lista, ele não foi na primeira. Na primeira ele foi segundo colocado, era uma lista sextupla. Então ele mexeu os pauzinhos lá em Brasília e conseguiu ser indicado, tá? Mas nós tínhamos defendido o voto universal, que não passou. Eles só aceitaram o voto proporcional. Outra coisa, que vocês sabem que o voto proporcional, o voto dos professores tem maior peso, né? Tem uma pessoa muito importante nesse período aí que se chama Daniel Queima Coelho de Souza, que era o nosso reitor, né? Era o reitor quando o Figueiredo era o presidente, e ele era do curso de Direito. Mas ele era um democrata, ele era um humanista, sabe? Ele tinha noção do lugar que ele estava, né? Tanto que ele concordou com eleição direta para reitor, disse que o conselho iria referendar, sabe? Foi muito legal com a gente, foi muito... Tanto que a gente gostava muito dele. Ele tinha noção, eu acho, que ele estava também... que seria a última gestão dele como reitor, mas ele tinha noção que não cabe assim, que a ditadura estava terminando, né? Mas ele não colocou nenhum empecilho, é isso que eu digo. Ele abriu para a gente entrar, né? No dia que, por exemplo, eu fui eleita, eu me orgulho muito de ter sido a representante de todos. Tinha aula ainda magna, né? Aquelas aulas que era no ginásio. Era uma colação de grau conjunta para todo mundo. E todos os representantes das turmas escolhiam quem é que seria o orador. E eu fiquei muito feliz de eu ser eleita como a representante dos estudantes. Porque isso, eles estavam me dizendo que eu fui uma boa diretora do DCE, né? Então eu fui eleita para fazer o discurso, até hoje eu tenho. E aí ele me chama, o professor Daniel. Ele me chamava de minha filha. Minha filha, você me desculpa, ele pedia desculpa. Mas você sabe, eu tenho que lhe pedir o seu discurso. A lei, aqui o regimento da universidade diz que a pessoa que vai fazer o discurso, o orador oficial dos estudantes, tem que entregar o seu discurso para o reitor para ele ler. Aí ele dizia, você sabe, eu tenho que lhe pedir. Aí eu dizia assim para ele, professor Daniel, nós vamos fazer um acordo. Eu vou fingir que lhe dou o meu discurso. O senhor lê, mas fique sabendo que eu vou ler outro discurso. Ele, não faça isso, minha filha, você vai me colocar em situação difícil. Eu digo, não, o senhor que está me colocando. Dito e feito, ó, ginásio cheio quando chama a professora Elisa para fazer o discurso. Eu termino o meu discurso dizendo a baixa ditadura, 82, nosso dever é derrotar o PDS, que era o partido da Arena, que era o partido da ditadura, né, que eles tinham criado, que tinha substituído a Arena. Quando eu começo a fazer o discurso, pai, que o professor Daniel vê que não é o discurso que eu entreguei, mas eu não enganei ele, eu tinha dito que eu ia fazer isso, o general levantou, porque eles tinham que ter generais, né? O general deu a costa e foi embora, se despediu do professor Daniel e foi embora. Aí o professor Daniel olhou para mim e disse, eu faço o quê? Eu disse, senhor, vai embora daí também. Aí ele foi. Terminou a colação de grau sem a mesa oficial e a gente coordenando. Ele já tinha dado grau, já tinha entregado todas as coisas.
Então, era essas coisas. Então, a gente quer dizer, era uma coisa muito pesada. Para relatar uma coisa também que eu acho muito interessante, tinha um grupo de companheiros que chamava Convergência Socialista, eles eram trotskistas. Então, eles tinham uma organização nacional também. Então, eles tinham uma sede. A sede dele foi invadida, eles foram presos. Teve 2 companheiros que ficaram, o Vinícius e o que era a esposa dele, ficaram fugindo, né? Por quê? Porque ele tinha casado com uma filha de um general. E ele botou ela fugiu para casar com ele, e ele perseguiu, né? E eles foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Tem um processo desse tamanho. Se eu não estou enganada, de 25 estudantes que foram presos na sede deles e foram responder por subversão e Lei de Segurança Nacional. Então, isso também foi muito importante. O Lula esteve aqui no dia do comício das diretas já, o Lula foi visitá-los. Alguns deles ficaram detidos, eles responderam a processo, eles sofreram muito, muitos perderam o emprego, ficaram numa lista suja, né? Então, nós enfrentávamos essas coisas, entendeu? Então, são as lutas que eu chamo assim do meu tempo, para dentro da universidade. Então, acho que a gente contribuiu, o movimento estudantil contribuiu com a construção dessa universidade que tem, tanto para melhorar a sua infraestrutura, tá? Quanto para garantir políticas públicas, né? Mas também para garantir, assim, um debate muito profundo. A universidade tinha um debate, eu sinto muita falta disso, eu acho que não tem. Um debate muito profundo do que estava acontecendo no mundo e no Brasil. Era o fim da ditadura e nós discutimos eleição direta para reitor, que isso era uma forma de questionar, né? Que nós não tínhamos eleição direta para presidente, nós participávamos disso. Como teve o processo de prisão dos padres e do Araguaia, né? Que foi aqueles 2 padres que foram condenados, franceses. Nós estávamos lá, fazíamos vigília, né? Havia uma união, eu digo assim, havia uma frente mais, sabe? De igreja progressista, de teoria da libertação, das correntes de esquerda no Pará. Fundamos a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, né? Isso tudo para defender. Estava ocorrendo muitas mortes no campo, né? Porque estava um processo de disputa, principalmente ali no sul e sudeste do Pará, de expulsão dos poceiros, né? E de venda dessas terras. Então, isso era o que a gente enfrentava naquele momento. Então, o movimento estudantil foi muito presente, né, nessa década de 80. Que mais? Então, o que eu posso falar do movimento estudantil é isso, né? Eu tenho muito orgulho dessa minha formação, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado de tudo isso. E depois, quando eu entro na universidade em dezembro de 1985, tá? Eu fiz um segundo concurso e me chamaram nesse segundo concurso. E aí, eu tinha uma coisa na minha cabeça, quer dizer, eu queria estudar o meu tempo, que eu dizia, né? Sim. Os movimentos sociais do meu tempo, né? Então, eu sempre pesquisei dentro disso. E também fiz muita política dentro da universidade, mas sempre, no meu entendimento, políticas para construir coisas públicas, né? Acompanhei o processo de interiorização da universidade, que é outro processo belíssimo, né? É que a nossa universidade só era no Guamá, só em Belém, para construir esses 10 campos. Foi uma luta, né? Que o movimento de professores contribuiu muito, a associação de professores nos municípios. Eles queriam, porque já tinha ocorrido uma universalização do ensino médio e todo mundo queria universidade. Então havia um clamor por isso. E eu acho que isso foi muito bom, porque todos os reitores, desde o Lourenço, eu tenho um projeto que eu entrevistei 96 pessoas do projeto de interiorização. Entrevista com mais de 1 hora, está no repositório da universidade. E eles contam tudo isso. Então, isso foi uma política pública que nós participamos, a professora Naná participou,
A professora Magda, todo mundo foi para interiorização, a gente foi mesmo para dar curso, meteu a mão na massa, entendeu? A interiorização primeiro era só das licenciaturas, depois que foi os outros cursos, depois teve um debate muito grande para os coordenadores dos campi serem eleitos, não serem mais indicados. Mas foi um projeto que a administração da universidade assumiu. Todos os reitores que foram depois ocuparam os cargos, eles não acabaram com a interiorização. Eles criaram estratégias para que esse projeto de interiorização se transformasse na Universidade Multicamp. Isso foi muito bom, né? Foi muito bom. E essa interiorização ela vai mudando, vai tomando novos rumos, até que a gente consegue vagas para os professores, fazer concurso nos campos, né? Mas isso tudo foi uma luta, porque não era uma coisa dada, nós tínhamos que arrancar isso do MEC, né? Então, eu participei desse projeto, uma coisa que depois, quando eu entrei na universidade em 85, logo em 87, eu fiz um projeto para ir para a Unicamp, para fazer o meu mestrado. Fui fazer um mestrado na Unicamp, voltei. E isso é uma coisa também que marcou a minha trajetória. Eu acho que também é uma marca do curso de História. Eu fiz o mestrado, no outro ano o Alves foi para a Unicamp, logo depois foi o Naná e Aldrin, e eu voltei com eles já para fazer, eu e Naná fazer o doutorado, e o Aldrin fazer o mestrado, aí depois foi o Décio e o Maia. Então, como é que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente começou a pedir professor substituto, que seria professor substituto hoje, mas naquele tempo era professor visitante. Nós íamos, eles vinham, ficavam aqui, a gente ia, fazia e voltava. Com isso a gente conseguiu. A Magda, que veio pela primeira vez como professora visitante, ficou. O Rafael, que veio e ficou. Deixa eu ver mais. O Flávio Gomes, que veio e ficou. O Eugênio veio, mas não quis ficar, voltou. E o Henrique também, mas voltou, mas passou 2 anos aqui. Então isso deu uma respirada. No fim dos anos 90, nós tínhamos quase todos. Só faltava um, parece. No fim dos anos 90, nós tínhamos pelo menos todos os nossos professores com mestrado. E finalizando o doutorado. Então nós tiramos condições para ter um PPI, que foi no início dos anos 2000. Então nós planejamos isso. Eu digo, era um momento bom de união, de se pertencer, de se olhar, entendeu? Então hoje eu digo que nós tínhamos um projeto coletivo. Acho que hoje nós não temos mais. Mas nós construímos coisas públicas, políticas públicas, né? Outra política pública que eu acho que nós construímos foi quando o professor Alex Bolonha Fiuza de Mello, professor Cristóvão Diniz, reitor, né? Nós fizemos o que a gente chama cursos de contrato. Tinha sido feito a LDB, eu acho que é a LDB, e tinha dito o seguinte, que as prefeituras, elas tinham muito professores leigos, e a LDB deu um prazo para que elas se graduassem, senão teriam que ser demitidos. E o MEC, através tinha uma verba que vinha, então nós fizemos, teve um momento, e eu era coordenadora do departamento, do colegiado de História, e aí, isso tudo que eu estou dizendo pode ser comprovado, tá? Tem os contratos lá, na Pró-Reitoria de Administração, tem esses contratos. E aí a gente fechou o contrato, nosso curso fechou o contrato com 14 municípios. Nós tínhamos 14 cursos fora, né? Para dar curso de História com a mesma qualidade, o mesmo currículo, presencial, né? Intervalar, né? Concentrado. Eu digo que hoje a gente construiu uma metodologia de ensino inovadora que ainda permanece em algumas universidades. E na nossa mesmo, de vez em quando, nós, agora na Covid, nós fomos para esse sistema. Então, com isso, eu elaborei para o nosso curso uma tabela, minha, e que nós ficávamos com
R$ 100 de cada turma, de cada professor. Com isso, ó, é botado tudo Aí temos que fazer a história disso, isso está tudo em ata, sabe? Com isso nós construímos o nosso laboratório. Aquele laboratório, eu bato nisso, porque eu quero que tenha uma placa naquele laboratório. Isso foi construído assim, foi construído coletivamente. Por quê? Porque do nosso dinheiro, o que a gente fez? A gente preferiu construir o nosso laboratório, tá? A geografia ganhava o mesmo dinheiro, mas ela preferiu, tipo assim, apostar em publicação, em participação de congressos nacionais, né? Ainda dizia que nós éramos besta porque nós estávamos construindo prédio, quando é o MEC que tem que construir. Mas nós tínhamos pressa. Sim. Nós queríamos montar o nosso laboratório. E durante muito tempo o nosso laboratório, o nosso PPI, é um projeto de referência a nível nacional. Então, dessa política eu tenho muito orgulho de ter construído e ter pensado essa política, né? Vocês podem perguntar para a professora Naná, vai me ouvir. Mas eu acho que ninguém fez política de arrecadação de fundos para aplicar nessa nossa faculdade do que eu, sabe? Então, são vários. Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória que eu tenho. Aí depois já estamos chegando nos anos 2000, aí eu já vou participar do governo, mas participei do primeiro governo do Edmilson, como secretária de Cultura da FUNBEL. É isso, eu acho que para o movimento estudantil foi muito bom. Nós construímos uma democracia muito específica na universidade, né, há mais de 30 anos. Desde que nós fizemos a primeira eleição direta para reitor, todos os reitores foram por eleição direta, por consulta. A universidade não recuou nisso, né? Muito com a presença de professor, de funcionário, de estudante. Professora, tá. Pensando nessas questões da ditadura militar, principalmente na ditadura militar, né? Que o centro acadêmico ele surge ali em 78, 79, quais foram as principais dificuldades do CAIS nesse período, para formar ele? Quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou, que seus companheiros enfrentaram? As dificuldades que todo movimento enfrentava, né? Primeiro, convencer os estudantes que era importante, era necessário, né, enfrentar a ditadura nas suas políticas educacionais. Mostrar para os estudantes que a postura contra a ditadura era também uma postura, por exemplo, de ser contra o ensino pago, que era uma proposta política deles, sabe? A questão da meia passagem mesmo. A questão, hoje vocês vivem uma universidade que tem assistência estudantil, mano. Nós não tínhamos nenhuma. Não existia assistência estudantil, não existia cota, tá? Essa política de assistência estudantil começa quando o Lula assume a presidência. Aí muda. Mas de cota, aí muda também. Isso quer dizer que é só dádiva dele? Não, é porque ele vem nesse bojo desse movimento. Mas nós brigávamos muito para isso. Por exemplo, para que eu pudesse me manter na universidade e militar, meus pais eram pobres, o que eu tinha que fazer? Eu comprava blusa. Tu sabe uma que tem uma boutique de roupa, como é que chama? Uma que é na Figueiredo. Na Figueiredo. Começamos. Na Figueiredo era estudante de letras. A esposa dele era estudante de psicologia e eu era da história. Então, o Na Figueiredo pegava uma camisa branca e botava uma frase bonita, né? Eu comprava minhas camisetas, aí eu cortava aqui, eu sabia fazer crochê, fazia uma palazinha de crochê, costurava e nós vendíamos lá na cantina. Então, cada um se virava do seu jeito, mano, né? Porque o meu pai disse assim, eu consegui te manter até aqui, agora é contigo. Eu tinha que dar conta das minhas 4 passagens e comer, né? Sim. Ainda comprar alguma coisa para mim. Então, todo mundo se virava, não tinha política de assistência. Não tinha nem restaurante universitário que vocês têm. Sim. Né? Então, essa era a nossa dificuldade, né?
E aí você pega a transição da ditadura e quando passa para o Sarney, a remontagem desse Estado, né? Você pega um Brasil totalmente destruído, endividado, né? Pagando a dívida externa. Então foi muito difícil. E o nosso terror, de vez em quando, vinha a proposta de cobrar mensalidade. A nossa última pergunta, professora, é: quais são as melhores lembranças da senhora do CAIS, da Faculdade de História, suas melhores lembranças? Tá difícil, são muitas lembranças. São muitas. Do CAIS, são essas lutas. O dia da missa ecumênica do César, né? Eu escrevi um livro, né, que tem aquela Memórias e Histórias da UFPA, 50 anos. O segundo capítulo fala da morte do César. Então foi muito emocionante. Se a gente perdesse, a gente ficava arrasado. Isso é uma boa lembrança, mas a lembrança também de tudo. Tinha as lembranças boas. Nós fazíamos Réveillon no Vadião. Era tão bom. Como é que era? A gente dizia que ia fazer o Réveillon e o baile era fantasia. Legal. E todo mundo vinha pro Réveillon. Eu adorava vir de chinesa. Eu vinha de chinesa. Essas são coisas boas. Foi nas passeatas, no movimento, que eu encontrei o meu ex-marido, né, que é pai dos meus 2 filhos, né, e ficamos juntos até 1997. Então tudo isso é muito bom, né? Meus filhos, eu tenho 2 filhos que já foram criados na luta também, né? Tem a cabeça boa. Sempre estão comigo. Bom, professora, é isso. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A gente ficou muito ansioso por conversar com a senhora, porque pra gente é uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar. O que a senhora representa pra gente, o que a senhora representa pra Faculdade de História, pro Centro Acadêmico de História, é assim, imenso. Sua contribuição é fantástica, é gigantesca pra gente. Então, muito obrigado. Lhe agradeço como pessoa, como membro do CAIS, como estudante de História, como tudo. Muito obrigado. Obrigada também pela oportunidade. Vou finalizar aqui.